Queridos irmãos e irmãs, graça e paz, amém? Bom é estarmos aqui novamente no dia de hoje, na presença do nosso Pai Celestial, rendendo a Ele graças e louvor. Este Deus digno de honra e adoração. Você está na casa do Pai, e na casa do Pai você tem liberdade para conversar com Ele no precioso nome de Jesus Cristo. Eu quero convidar você para pensar com o Salmo 84 nesse instante. Abre a sua Bíblia, Salmo capítulo 84. Vamos pensar na alegria que estava no coração deste salmista. Vamos pensar também na segurança que ele tinha ao entrar nos átrios do Senhor, desfrutando da presença maravilhosa e extraordinária deste Pai amoroso que cuida de seus filhos. Salmo 84, ele diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Vamos ler juntos, versículo 4. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Felizes são aqueles que entram nos átrios do Senhor, desfrutando da sua proteção, desfrutando da sua companhia constante. E nós queremos aqui nesta noite aproveitar este momento de presença de Deus no nosso meio, através do Espírito Santo, e render a Ele honra, louvor e glória, por um tão grande benefício que Ele fez à nossa vida, que é enviar o seu Filho Jesus para morrer por nós lá na cruz do Calvário. Nós vamos então louvar o nome do nosso Deus, cantando um dos nossos hinos, do nosso novo cântico, é o hino número 7. Eu convido vocês a colocar-se em pé, para que nós possamos então cantar esta canção, uma canção ao nosso Pai Celestial, uma canção ao Espírito Santo, uma canção também ao Filho. Bendito sejas, pois, meu Redentor. A ti, Consolador, divino preceptor, eu louvarei com teu poder sem par. Ó, vem me iluminar, e assim ao teu fulgor eu brilharei. Podeis assentar, queridos, e o meu convite agora é que você possa orar. Você cantou
pedindo que o Espírito Santo de Deus pudesse vir te iluminar. O Espírito Santo de Deus tem este poder maravilhoso de nos ensinar, de nos orientar, de iluminar o nosso ser. Fale com Deus nesse instante, no precioso nome de Jesus Cristo. Ore no seu coração, na sua alma, converse com Deus. Presbítero Wagner, por favor, nos dirija a Deus em oração. Obrigado, Deus. Amém, Senhor. Amém. É verdade, Senhor. É verdade. Amém. 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 Nome de Jesus, Senhor. Nome de Jesus, Senhor. Amém, amém. Amém. Obrigado, Senhor. Amém. Amém. É verdade, Senhor. É verdade. Sim, ó Deus. Sim, Jesus. Sim, ó Pai querido. Sim. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Queridos, continuando o nosso momento de adoração ao Pai, nós vamos convidar aqui os nossos irmãos que vão conduzir-nos nesse instante com 2 cânticos. Graça e paz, amados irmãos. Como é bom, né? Poder estarmos nos átrios do Senhor. Melhor ainda numa noite tão especial como essa, onde nós vamos poder celebrarmos juntos a Santa Ceia do Senhor. E neste instante nós vamos cantar um louvor onde fala justamente sobre isso, sobre essa alegria e sobre este amor que foi demonstrado por nós através de Jesus. Quando olhamos para a ceia, nós vemos o quanto Deus em Jesus nos amou. Através do seu sacrifício, é que hoje nós podemos estarmos aqui para adorar e bendizer o nome do Senhor. Quando olhamos para a ceia do Senhor, o nosso coração se alegra pela certeza de que temos de que um dia estaremos também na eternidade, celebrando para todo sempre com o nosso Deus. E isso enche o nosso coração de alegria, por saber que partilhamos dessa fé, que todos juntos aqui somos um em Cristo Jesus,
porque um dia Ele, por amor, derramou o seu sangue em virtude de cada um de nós. Contemplar que foi preparada com tanto amor, com tanto carinho. E que alegria saber que o Senhor Jesus também foi preparar essa ceia tão especial para nós, onde um dia nós estaremos juntos celebrando. Então, nós vamos colocar em pé juntos agora o mesmo cântico, nós vamos para a igreja aprender, então a gente vai cantar novamente. Eu convido os irmãos para que já estejam também começando aí a assimilar essa canção, onde nós podemos juntos falar desse amor através da ceia do Senhor. Esse cântico que nós agora iremos juntos louvar ao Senhor é uma declaração da nossa fé,
onde nós vamos juntos falar que Jesus é o nosso Salvador, que o nosso Deus, Ele é abrigo, Ele é força, Ele é refúgio. E quando nós falamos tudo isso e reconhecemos tudo isso, nós temos e somos levados a adorar ao nosso Deus. Então nós cantamos, aclame ao Senhor, toda a terra. Como igreja nós vamos louvar ao Senhor nesse instante. Como povo de Deus, nós conclamamos a toda a terra a adorar e a reconhecer que o nosso Deus é digno de todo louvor e de toda adoração. Sempre te adoro.
Amém. Pode sentar, queridos. E eu quero convidar você, nesse instante, a abrir a sua Bíblia, lá no texto de Pedro. Primeira carta de Pedro, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 13 ao versículo 22. Carta de Pedro, primeira carta, capítulo 3, versículo 13 ao versículo 22. Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardavam nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Queridos, nossa caminhada aqui, dentro de um propósito de período de renovação na nossa vida e na nossa história. Olhando para esta carta de Pedro, nós podemos entender alguns momentos circunstanciais. Algumas famílias têm sido atormentadas pela injustiça. O cônjuge decididamente chegou e disse: estou indo embora, estou abandonando esses anos de confiança a qual você dedicou a mim, mas estou indo embora. Um filho criado com todo carinho, com todo amor, resolve chegar para o pai e dizer o seguinte: pai, estou indo embora, não quero mais viver debaixo do seu teto e também não quero mais conselho algum seu ou de quem quer que seja, pois escolhi viver a minha vida. E esse pai então passa a sofrer por ver o comportamento do seu filho que, num ato de rebeldia, embrenhou-se no mundo do alcoolismo e no mundo das drogas. Pais sofrem porque os filhos, ao tomar atitudes como esta, vivem também uma vida de libertinagem, vivem uma vida de práticas sexuais ilícitas. A doença chega nos lares e rouba a paz e rouba o prazer da vida de pessoas prematuras. A vida, se você parar para pensar, ela não tem sido nada injusta, nada justa com algumas pessoas. Para a maioria de nós, há um tipo de sofrimento que ronda a nossa vida, que ronda a nossa casa. E eu quero dizer para vocês que não tem sido nada fácil para quem quer que seja viver nesses dias. E nestas dimensões,
A amargura, o sofrimento, as dificuldades, elas chegam na nossa casa, mas embora em grandes momentos nós também tiramos lições extraordinárias em meio a esta vida de sofrimento. E certamente, esta vida de sofrimento é o significado da cruz de Cristo. É o significado, é a mensagem da cruz. Mas é nesta vida de sofrimento, é nesta vida de cruz, que nós vamos cada dia mais nos aproximando do Senhor. Nós vamos aprendendo através do sofrimento, do amor, da graça, nós vamos aprendendo do cuidado de Deus para com as nossas vidas. Sei que não há nenhum de vocês aqui que não tenha tido em certo ponto da sua vida algum tipo de sofrimento. Se você disser para mim assim, eu nunca sofri, eu vou dizer para você, olha, eu acho que tem alguma coisa de errado com a sua vida. Todos nós passamos por algum tipo de amargura, por algum tipo de sabor. Esta mensagem de Pedro à igreja daquele século, lá pelo ano 63 depois de Cristo, ele escreve então estas palavras, e esta mensagem que ele traz à sua igreja é uma mensagem de renovação, é uma mensagem de esperança em um mundo cheio de amargura, em um mundo cheio de tristeza, em um mundo cheio de sofrimento. E Paulo não está escrevendo aqui para pessoas fora da aliança. Pedro não está escrevendo aqui para pessoas longe de Cristo. Pedro está escrevendo para pessoas que experimentaram a graça regeneradora de Jesus em suas vidas. Mas por causa das grandes perseguições contra o cristianismo, eles se tornam forasteiros, eles se tornam pessoas dispersas por aquelas regiões da Ásia, e eles são ameaçados de morte, eles são obrigados a deixar os seus lares e viver vidas tremendamente de amargura. O tempo é difícil para eles. Isso faz a Bíblia ser diferente de qualquer outro escrito, porque estas palavras ditas lá pelo ano 63 depois de Cristo, elas servem para nós neste exato momento. Elas servem para que nós possamos olhar para ela e tirar lições preciosas para a nossa vida em dias de amarguras, em dias de desespero, em dias de aflições. E como cristãos, nós sabemos, você sabe, e eu sei como cristão, que definitivamente o mal, ele está por aí, mas nós sabemos também que definitivamente o bem vai sobrepor sobre o mal. Quando nós olhamos todas as Escrituras, nunca o mal venceu em momento algum. Desde que ele entrou lá no Jardim do Éden, vem esta luta do mal contra o bem, e Deus sempre mostrando e dando triunfo ao seu povo, e mostrando ao seu povo os valores extraordinários do seu reino, do seu poder, da sua glória, da sua graça extraordinária. E eu quero pensar aqui com vocês nesta fidelidade de Deus, neste Deus justo que nós servimos, neste Deus justo que está dirigindo a história. Eu quero pensar com vocês aqui, nesta noite, à luz desse texto, sobre renovação além do nosso sofrimento. Ou renovação, poderíamos pensar aqui também, renovação além de uma vida de amargura. E como eu e você, nós podemos renovar a nossa vida, a nossa dor, o nosso sofrimento, nesses dias cruciais que nós estamos vivendo. Pedro, ele olha para nós nessa noite, através de uma escrita maravilhosa, e nós então começamos a perceber aqui que nós devemos considerar que nós somos singularmente abençoados por este Deus maravilhoso, embora passando por meio da adversidade, passando por meio do problema, nós somos extremamente abençoados por Deus. Como se não bastasse a injustiça que o povo daquela época estava passando, Pedro olha para aquela situação e dá um conselho. Ele diz assim: seja feliz. E eu quero entender que o Espírito Santo de Deus,
nesta noite, Ele também olha para a nossa vida, para o nosso coração, em meio a estas situações, e Ele diz assim: seja feliz. Seja feliz porque vocês são singularmente abençoados por Deus, embora passando por adversidades também. Jesus disse isso em Mateus capítulo 5, versículo 15. Ele diz assim: regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Aí ele diz assim: embora passando por tudo isso, vocês são felizes, vocês são bem-aventurados. Pode ser que não seja momentaneamente, mas há algo extraordinário que aguarda a sua vida. Tiago cita também algo assim, similar, lá na sua carta, capítulo 1, versículo 2. Ele diz assim: meus irmãos, tende motivo de toda alegria ao passardes por provações. E aí a palavra de Deus, através de Tiago, lá no versículo 12, ele diz assim: felizes são vocês, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa de glória, a qual o Senhor prometeu a todos aqueles que Ele ama. Mas quantas pessoas possuem habilidade para lidar com o sofrimento após terem feito aquilo que é certo? Apenas os cristãos têm o potencial e a capacidade de lidar com essa situação. O que nos faz andar de cabeça erguida depois de sofrimento, de perdas, de tantas tragédias na nossa vida? É saber que nós estamos vivendo sobre uma proteção, que embora passando por isso, mas existe um Deus que cuida de cada um de nós. E é isto que faz-nos caminhar, é isso que nos faz andar, é isso que nos direciona a outros passos. E essa é a marca do verdadeiro cristão. A ocasião na nossa vida que nós somos chamados a passar por momentos difíceis, por momentos de amargura, por momentos de sofrimento. Há situações na nossa vida que nós somos convidados a isso pelo próprio Deus. Mas por quê? Porque Deus tem um propósito, um desígnio eterno quando nós passamos por isso, embora no momento nós não venhamos a conhecer isto. Mas Ele tem algo extraordinário à nossa vida. Se você olhar para as Escrituras, nós temos um exemplo clássico disso, que é a vida de Jó. Jó nos dá a certeza, Jó nos dá a alegria, Jó nos dá essa sensação de que nós seremos recompensados após grandes sofrimentos na nossa vida. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, o meu conselho ao seu coração é o mesmo de Pedro nesta noite. Não se detenha na amargura do dia de hoje, não se detenha no seu sofrimento, mas olhe para frente, dando um passo à frente, mas ao dar este passo, dê este passo direcionado pela palavra de Deus. E Pedro diz assim: olha, em meio a todos estes sofrimentos, considere uma coisa: vocês são singularmente abençoados pelo próprio Deus com ricas bênçãos celestiais, porque este sofrimento, ele é momentâneo, ele não é duradouro, ele não durará a vida inteira. E ainda que vocês estejam passando por este tipo de sofrimento, lembra o seguinte: há algo muito maior que aguarda a vida de cada um de vocês. E estas são as palavras de Pedro, ou foram as palavras de Pedro àquela comunidade. E esta também é a palavra de Deus aos nossos corações. E eu quero aqui voltar aos ensinos de Jesus nesta noite e compartilhar isto com você para encorajar a sua vida, encorajar o seu coração. Jesus disse assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa
injuriarem e perseguirem, mentirem e dizerem todo mal contra vocês. Aí Jesus diz assim, talvez Pedro repetindo as palavras de Jesus, porque ele aprendeu muito bem a lição. Aí ele diz assim, Jesus, regozijai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão. Queridos, por causa destas promessas, eu e você, nós podemos ser diferentes da humanidade. Por causa dessas promessas, nós podemos responder à injustiça com uma atitude positiva. Por causa desta promessa, nós podemos explicar por que nós não somos consumidos. Porque nós somos um povo abençoado por Deus e sobre nossa vida existe uma promessa de Deus. E a promessa que Deus fez a Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, ela se estende à minha vida e à sua vida até o momento presente. Portanto, passando por adversidade, lembre isto no seu coração. Mesmo em lutas e sofrimentos, você é extremamente abençoado por Deus. Mas Pedro, ele continua neste texto nos dando uma outra lição extraordinária também. Ele diz assim, olha, vocês podem renovar a vida de vocês em meio ao sofrimento, não tendo medo e também não tendo preocupações. Olha só o versículo 14, parte B. O texto diz assim, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fatigueis e nem fiqueis alarmados. Queridos, aqui você e eu, nós não precisamos de um exercício mental muito grande para interpretar este conselho de Pedro. É muito claro para nós neste texto. E Pedro está aqui nos apontando duas respostas comuns para que nós possamos viver no nosso dia a dia. Ele fala sobre medo e ele fala sobre preocupação. E observe que Pedro diz assim, não amedronteis. Esta palavra é uma palavra grega, onde nós tiramos aqui a palavra phobos, que vem a palavra fobia. E aí, juntando estas palavras, isso é assim, aquele medo que enche de terror o coração humano e nos faz então levantar voo e querer fugir da situação. Essa conotação que nós temos e este é o significado desta palavra. E quantos momentos na nossa vida que os problemas vêm, as amarguras vêm, as adversidades vêm e nós queremos fazer muitas vezes ao contrário daquilo que Deus espera de cada um de nós. Nós queremos levantar voo, nós queremos fugir da situação. Mas não há motivos para nós sairmos correndo, não há motivos para nós fugirmos desta situação. Sabe por quê? A palavra de Deus chega diante de nós e ela lança ao nosso coração essa tranquilidade. Não entra em pânico, não tente escapar à luta. Enfrente isto de frente, enfrente esta realidade, e é isto que Pedro ele estava dizendo aqui para a sua comunidade. Enfrenta essa situação, porque existe alguém que está com vocês, existe alguém que dá todo o suporte, todo o amparo a vocês. E Pedro não trabalha aqui a presença do Espírito Santo, mas ele trabalha aqui aquilo que Jesus é, aquilo que Jesus fez, aquilo que Deus é, aquilo que Deus é capaz de fazer na vida do seu povo. E Pedro depois diz assim, olha, vocês não precisam ficar alarmados. E a palavra alarmados aqui significa o seguinte, vocês não precisam ficar inquietos, vocês não precisam ficar agitados. E a ideia de sentir uma agitação aqui é essa mesmo, é tumulto interno. Você não precisa perder o seu sono, você não precisa perder a alegria da vida, você não precisa se escabelar diante desta situação. Foi a mesma palavra que Jesus usou para os discípulos quando ele estava explicando a sua missão. E João faz questão de relatar isso lá no capítulo 14 do seu livro.
aonde Jesus chega assim para os discípulos. Eles estão alarmados porque eles pensavam que Jesus iria voltar para o céu e que eles ficariam só. Aí Jesus olha para eles e diz assim: acalmem, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vos teria dito, pois eu vou preparar um lugar para vocês. E Jesus então acalma o coração dos seus discípulos. E é esta mesma coisa que Pedro está fazendo neste momento. E olha que quem está fazendo, quem está falando, é alguém que tem uma profunda experiência de quietude de alma em momentos difíceis da vida. Vamos pensar quando Pedro está caminhando sobre as águas para encontrar o Senhor Jesus. E nesta caminhada, Pedro, enquanto focava na pessoa de Cristo, ele andou sobre as águas. Mas quando ele passou a olhar para as ondas que vinham contra ele, ele começou a afundar. Aí Pedro, mais tarde, usando toda essa experiência, ele diz assim: acalmem o coração de vocês, não tenham medo, porque quem está no controle dessa história, quem está dirigindo cada momento, é quem conhece todas as coisas, é quem sabe de todas as coisas, é o Senhor Jesus. E Pedro lança este conselho extraordinário a todos nós também nesta noite. Queridos, nós sabemos e nós cremos que o nosso Deus está ao nosso lado. Não é só Pedro que disse essas palavras, não é somente Jesus que disse essas palavras. Paulo também, ele expressa isso de uma forma muito significativa quando ele está ensinando a igreja em Roma, e ele diz assim: olha, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Perseguição? Fome? Nudez? Perigo? Espada? Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, a saber, o Senhor Jesus Cristo. Se não bastasse isso, voltamos para o Antigo Testamento, Salmo capítulo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Queridos, aqui nós encontramos nas palavras de Pedro esta orientação extraordinária. Talvez sirva para você nessa noite. Se não servir para este momento circunstancial, quem sabe servirá daqui a 10, daqui a 20, a 30, 50 anos. Nós não sabemos o que nos reserva, nós não sabemos o que nos aguarda, mas a certeza é que nós precisamos de ter que o nosso Deus é aquele que caminha conosco em todos os momentos da nossa vida, seja presente, seja passado, seja futuro. É o Deus que sempre esteve, está e estará presente. Pedro lança este conselho ao nosso coração. Mas o texto, ele nos conduz aqui a outra lição preciosa, e eu quero compartilhar com você também isso, né? E em terceiro lugar, Pedro olha para nós e diz assim: reconheça Cristo como Senhor nas suas situações de sofrimento. Olha o versículo 15, né? O que Pedro diz neste texto aos nossos corações: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Embora alguns estudiosos da Bíblia aplicam estas palavras durante uma defesa de fé, mas eu fiz questão de trabalhar aqui a aplicação da pessoa de Cristo, e fiz questão também de aplicar a nossa vida de pública profissão de fé, ou testemunho daquilo que nós cremos neste Deus Todo-Poderoso. E eu quero trabalhar primeiramente com vocês este contexto aqui, aonde Pedro, ele diz assim: olha, não vos amedronteis, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Queridos, os fiéis
devem santificar Cristo como Senhor, porque Ele é a revelação da excelência do poder do nosso Pai Celestial. E por ser Cristo o Senhor, isso significa que todas as coisas estão debaixo do seu olhar. Todas as coisas lhe pertencem. E por isso, se pertence a Ele, nós podemos chegar diante dEle, nós podemos conversar com Ele sobre as circunstâncias que envolvem a nossa vida, sobre aquilo que causa sofrimento ao nosso coração, sobre aquilo que angustia a sua alma. Você pode, nesta noite, chegar até Cristo em oração, entendendo que Ele é Senhor de todas as coisas. E eu achei significativo aqui quando Pedro para de falar de Jesus Salvador e ele começa então a falar de um Jesus Senhor. Porque muitas vezes nós conhecemos apenas esse Jesus como o nosso Salvador, e nós muitas vezes não damos este título que é do Senhor Jesus, o senhorio de Cristo na nossa vida e na história. Então, quando nós estamos passando por uma situação de injustiça, quando nós estamos sofrendo, nós podemos fazer a seguinte oração: Senhor, o Senhor está aqui neste momento. E é isso que Pedro estava falando para a sua igreja. Senhor, eu sei que está aqui, eu sei que o Senhor tem os seus motivos, eu sei que o Senhor tem os seus propósitos, eu sei que há uma razão de existir em tudo isso. Mas também sei que o Senhor não vai me abandonar. Eu sei que o Senhor vai estar comigo em todos os instantes, porque o Senhor se importa comigo. E nós devemos fazer esta oração: Senhor Jesus, toma o controle, dirige a nossa vida. Eu não posso alterar essa circunstância que estou passando, de amargura, de sofrimento, de tristeza. Eu não posso alterar isso. Mas o Senhor pode me guardar, o Senhor pode me livrar, o Senhor pode estar conosco. E Pedro, então, ele olha para a sua comunidade e ele diz assim: parem agora de reconhecer Jesus apenas como Salvador, mas comece a reconhecer o Senhor Jesus como o Senhor da história, o Senhor da sua vida. Reconheça Cristo como o Senhor. Isso é muito lindo, isso é muito bonito. Em 2002, nós passamos sim por um momento muito doloroso na nossa vida, como é de conhecimento de muitos aqui, e vivenciaram conosco um momento muito ruim de sofrimento e de angústia. Nós estávamos machucados, o coração ferido. E eu lembro que um domingo pela manhã, quando eu vim para a escola dominical, a Eliana tinha saído do hospital, a Júlia estava com, a Lívia estava com o Renato e a Meire, e a Júlia estava em casa com a mãe. E de repente alguém chegou aqui na porta da igreja e disse assim: olha, a Júlia está no hospital. E hoje eu brinquei com ela que ela tem uma cicatriz na testa, né? E aí eles só disseram assim: ó, a Júlia está no hospital. Eu falei: nossa, mas o que foi agora? Já é muita coisa para mim. E eu estava aqui, eu falei: olha, eu terminando aqui, eu corro lá, fica tranquilo, tem alguém com ela lá. E quando nós chegamos lá na Santa Casa, eu lembro que eu olhei para a Júlia e a Júlia olhou para mim, e eu fiquei assim, pensando em algumas coisas. E talvez ela nunca vai se lembrar disso, porque ela era muito pequena, e a não ser de hoje para frente. E eu disse para ela assim: Ju, eu estarei com você o tempo todo, mas saiba de uma coisa, Ju, Jesus é a pessoa mais importante, e Ele jamais vai te abandonar. E eu disse para ela o seguinte: fica tranquila, Jesus é Senhor desta situação. Queridos, existem momentos na nossa vida que nós precisamos entender isso. Nós precisamos que Jesus, Ele é o Senhor da história. E nós precisamos entender que Jesus está conosco sempre e que jamais Ele vai nos desamparar. Um bom exemplo disto também foi Estevão.
um homem que santificou a Cristo o Senhor. Quando ele está fazendo a sua eloquente defesa perante o Sinédrio, ele está defendendo aquilo que ele abraçava. Ele estava defendendo a fé cristã. E quando ele fazia a sua defesa da fé cristã, defendendo o senhorio de Cristo, aqueles homens revoltaram-se contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, ele fita os olhos para os céus, e ele vê a glória de Deus em Cristo Jesus, e ele vê Cristo que está sentado à direita de Deus Pai, e ele faz a seguinte afirmação: eis que vejo os céus abertos, o Filho do Homem está em pé à direita de Deus. E aqueles homens gritando, aqueles homens naquele alvoroço todo, arremeteram contra a vida de Estevão e, lançando fora da cidade, apedrejaram, mataram Estevão. E as testemunhas deixaram as suas vestes aos pés do apóstolo Paulo, que ainda não era Paulo, que era Saulo. E aí Estevão, ele faz uma oração linda que ecoa até os nossos dias: Senhor Jesus, receba o meu espírito. Querido irmão, amada irmã, Estevão não merecia esse ataque selvagem. Estevão não merecia passar por isso, mas ele passou para que o nome de Cristo Jesus fosse glorificado até os nossos dias. Talvez o seu sofrimento, talvez a sua amargura, talvez a sua angústia, ela esteja acontecendo neste momento, para que Jesus possa ser glorificado através da sua vida. Como Estevão, nós precisamos entender: não é você que está no controle da história, não é o nosso presidente que está no controle da história, não é ser humano nenhum que está no controle da história. Pedro está olhando para a sua comunidade dizendo assim: quem está no controle da história é o Senhor Jesus. Quem está no controle da história é o Senhor, o Cristo ressurreto. Esse sim está no controle da história. Queridos, e em último lugar aqui, que possamos estar prontos para dar também este testemunho. Que nós estejamos preparados para responder a todos aqueles que vos pedir razão da nossa esperança. Que eu e você, nós possamos, ao passar por momentos difíceis na nossa vida e na nossa história, nós possamos testemunhar deste Cristo ressurreto, deste Jesus que escreve a nossa história. E eu gosto muito dessa frase: o capítulo final da sua história e da minha história e da história da humanidade ainda não foi escrito. Ele está sendo escrito. E embora ao escrever a nossa história aqui, Deus ainda permite-nos passar por alguns momentos adversos, mas isso não tira de nós a felicidade, porque somos extremamente abençoados por Deus. Talvez não numa visão deste mundo, mas numa visão celestial. Então, ao caminhar, não tenha medo, sinta-se encorajado a cada dia por este Deus maravilhoso. E ao passar por aflições, nunca negue a presença de Cristo na sua vida e na sua história. Amém? Vamos orar? Como você está? Não sei. Você sabe. Qual tipo de angústia, de sofrimento, de preocupação? Pedro diz assim: lance-as diante do Senhor, porque Ele está cuidando de você. Pai querido, o Senhor conhece cada coração que está aqui nesta noite. O Senhor conhece, sabe de todas as coisas. O Senhor é onipresente, é onipotente e onisciente.
Eu não sei como teu filho veio para esta casa de oração nessa noite. Eu não sei o que ele está enfrentando ou o que ela está enfrentando no seu dia a dia. Mas tu sabes, Senhor. E a minha oração agora, ó Pai querido, em favor da tua igreja, é que o Senhor esteja nos fortalecendo. É que o Senhor esteja nos capacitando a viver estes momentos firmados, alicerçados na tua graça e poder. Ó Pai querido, eu quero em nome de Jesus agradecer o Senhor por esta presença na nossa vida através do Espírito Santo, que nos auxilia, que nos ajuda na nossa caminhada. Ó Pai amado, que neste momento precioso de culto, de adoração, nós possamos sair daqui nesta noite com o nosso coração fortalecido pelo poder maravilhoso da tua palavra. Continue, ó Deus, nos abençoando e nos fortalecendo neste momento. Eu quero nessa noite, ó Deus, consagrar estes elementos, o pão e o vinho, que serão usados agora, ó Deus, separados neste momento, para nutrir a fé, a confiança e a esperança do teu povo. Que o Senhor possa ungir o pão e ungir o vinho nesta noite. Eles que agora foram separados daquilo que é natural. E nós queremos pedir ao Senhor que essa mensagem extraordinária de amor, de graça, possa inundar a nossa vida. Nós te pedimos a tua bênção sobre todo o teu povo que vai nesta noite participar deste banquete espiritual. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os proteja, que o Senhor os guarde. Quero, ó Deus, em nome de Jesus, pedir a tua graça sobre nós. Amém. Queridos, neste momento do nosso culto, queremos celebrar aqui a ceia do Senhor. Convido os nossos irmãos presbíteros que estão presentes, por favor, estejam vindo aqui à frente, nos auxiliar na ministração da ceia do Senhor nesta hora. Hoje tivemos alguns problemas com o correio e nós, com todo o cuidado aqui, os diáconos tiveram todo o zelo para estar servindo a vocês da melhor segurança, da melhor maneira possível. Então nós vamos comer o pão nesse instante. O pão, ele continua sendo o pão. Quem pode neste momento participar da mesa do Senhor? Você, discípulo de Cristo, remido, lavado pelo sangue do Cordeiro. Você que já caminhou, caminha e continuará caminhando com Cristo. Você tem este privilégio nesta noite de participar da mesa do Senhor. Quebrando aqui qualquer contorno eclesiástico, você pode, como filho de Deus, como filha de Deus, participar deste momento especial. Nós temos aqui, o seu Vanderlei, por favor, o senhor pega um pegador deste. Ao tomar o pão, você ore, agradeça a Deus, acerta a sua vida com Deus e depois você coma o pão. Comei dele todo, disse o Senhor, este é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Todas as vezes que nós comemos o pão, nós estamos lembrando daquilo que Jesus fez por nós lá na cruz do Calvário. Você pode tomar o pão, faça a sua oração e alimente-se, coma. Você não está mordendo o corpo de Cristo, nada disso.
como ensinam por aí, o pão não transforma em corpo de Cristo. O pão continua sendo pão. E um dos grandes homens de fé, pais da igreja, ele disse o seguinte: na Santa Ceia nós conseguimos vislumbrar o sinal visível de uma graça invisível. Nela nós participamos daquilo que Jesus fez por nós lá na cruz do Calvário. Por isso, comei dele tudo, até que o Senhor retorne para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo. Alguém foi omitido na distribuição do pão? Se foi, por favor, levante uma de suas mãos. Este é o meu corpo, que é dado por vós. Comei dele todo, disse o Senhor. Este é o meu corpo, que é dado por vós. Comei dele todo, disse o Senhor. Pai, obrigado por ter enviado o seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. E nós só estamos aqui hoje por causa deste sacrifício. Obrigado por isso. Obrigado, ó Pai, porque o teu povo reúne e participa deste momento de celebração, este momento extraordinário. Pai, eu quero agora, em nome de Jesus, pedir que o Senhor esteja abençoando cada um ao tomar o vinho. Que o Senhor esteja dando a todo o coração essa convicção, essa certeza que o Senhor foi à cruz, que o Senhor não está na cruz e que o Senhor retornará para buscar a tua igreja. Nos abençoe agora também, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Este é o meu sangue que é dado por vós. Bebei dele todo, disse o Senhor.
porventura houve omissão na distribuição do cálice? Bebei dele todo, disse o Senhor, este é o meu sangue, vertido por vós, fazei isto em memória de mim. Queridos, vamos ficar em pé e vamos cantar esta canção que expressa com muita propriedade aquilo que Jesus fez também por nós lá na cruz do Calvário. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavado e tendo puro coração, os pecadores remidos por Jesus têm com Deus comunhão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nestas chagas pureza para o maior pecador, a quem mais alvo que a neve o teu sangue transforma, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Se as faltas nós confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoa, purificas também, ó Jesus. Lavas-te todo o pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado,
alvo que a neve eu estou. Amém. Possamos sempre lembrar deste momento especial de Jesus lá na cruz por nós. Queridos, nós estamos finalizando o nosso culto. Você, jovem, está convidado para estar conosco no próximo sábado, às 17 horas, num culto de adoração, de gratidão a Deus, que nós estaremos fazendo aqui no templo, respeitando todas as normas de saúde. Mas os jovens estão convidados. Se você, adulto, quiser vir também, você pode vir. Nós só temos lugar para 60 pessoas, mas você é o nosso convidado. Um momento muito especial que nós estamos chamando de reencontro do nosso acampamento. Um momento que nós vivemos lá, fomos impedidos de fazer isso, mas vocês estão convidados para estarem conosco. Nós queremos agradecer você que está conosco, que não é visitante, que já é desta casa, que Deus abençoe, desta casa de oração. Rever aqui alguns irmãos, isto é muito bom depois de 6 meses voltando ao culto. Que Deus abençoe a vida de vocês. No próximo domingo, nós teremos o nosso momento de oferta missionária, onde nós estaremos abençoando o casal Sérgio e Cláudia, que está num trabalho de plantação de igreja lá no Vale do Jequitinhonha, na região mais pobre do estado de Minas Gerais. Eu conversei com o Cláudio essa semana, com o Sérgio essa semana, e ele disse o seguinte: olha, nós estamos vindo de um culto aonde estava fazendo 40 graus, e eles estavam fazendo o culto debaixo de uma lona. Muitas pessoas ali louvando ao Senhor, e agora nós aqui num lugar tão gostoso, que nós possamos abençoar esta vida, não só financeiramente, mas com as nossas orações também. Então que Deus assim nos abençoe. Nós vamos encerrar o nosso culto. Peço oração nesta noite pela Rosângela, esposa do Luiz, e também pelo Dudu, filho do seu Wilson Ying, passando por um processo de saúde, de tratamento e de busca de solução para os seus problemas físicos também. Então ore, quando você for orar, lembre destas vidas. Vamos encerrar o nosso culto. Pai querido, eu venho mais uma vez, em nome de Jesus, somente te agradecer por ter me perdoado, por ter me chamado das trevas para a luz. Agradeço, Senhor, por este privilégio de estar aqui na cidade de São Pedro, servindo ao Senhor com muita alegria, com muita força, com muita coragem no meu ser. Eu te agradeço por isso. E eu quero também, ó Pai, agradecer todos aqueles que participaram deste culto nessa noite com seus dons e talentos. Que o Senhor continue abençoando todos. Ó Pai querido, eu louvo, Senhor, a vida de cada um, a disposição para estar colocando a sua sabedoria, a sua energia, os seus dons e talentos a serviço do Senhor. Que o Senhor possa levantar muitas outras pessoas com dons e talentos para a equipação deste corpo, que é o corpo do Senhor. Ó Pai querido, eu quero pedir ao Senhor que esteja guardando o teu filho, guardando a tua filha. Peço nesse instante, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor olhe para a vida do Eduardo, toma a vida dele em tuas mãos, restaura o Senhor. Ó Pai amado, ele é precioso aos teus olhos, em nome de Jesus nós pedimos sobre ele. Peço também pela Rosângela, ó Deus, coloca a tua mão de poder sobre a tua filha, que é preciosa aos teus olhos, que o Senhor possa curá-la, restaurá-la e renová-la. E agora, ó Deus amado, eu quero pedir ao Senhor por cada pai, por cada mãe, por cada filho que aqui está. Ó Deus, nos dê alegria de vivermos a vida cristã com seriedade e sinceridade diante do Senhor. Nos dê também a alegria, ó Deus, de no próximo encontro estar aqui rendendo louvores ao Senhor, porque o Senhor é bom. Fica conosco, nos abençoa, abençoa todos os trabalhadores, todas as pessoas que têm as suas atividades, que o Senhor possa abençoá-los nessa semana. E agora, meu querido irmão, minha amada irmã,
que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo repouse sobre todos vocês, hoje e para todo sempre. Amém. Grande Deus, em paz agora despedimos do Senhor, certo de fluir as bênçãos que provém do teu amor. Dá-nos forças neste mundo de amargor. Dá-nos forças neste mundo de amargor. Graças nós rendemos pela tua redenção, e teremos jubilosos tua santa proteção. Deus eterno, reina em cada coração. Deus eterno, reina em cada coração. Deus te abençoe, meu querido irmão, minha amada irmã.